venço. Amém? Diga graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte nessa manhã para Jesus? Tá fraco, pode ficar melhor. Vamos novamente, 3. 1, 2, 3. Glória a Deus! Amém, Jesus. Pergunta para o irmão do seu lado, você está pronto para andar sobre o mar? Você está pronto para andar sobre o mar? Irmãos, nós vemos aqui uma passagem muito interessante, onde você muitas vezes já pode ter ouvido falar sobre isso, né? Quando Jesus estava andando sobre o mar, né, chamou a Pedro e Pedro também andou sobre o mar. Mas nessa manhã, Deus ele tem algo novo para nós. Nós, como cristãos, como servos de Deus, existe algo na nossa vida, além da salvação, que nós precisamos manter. Que nós nunca podemos perder. E se perdermos, andamos por caminhos que podem ser bem desagradáveis. Aquilo que nós temos na nossa vida, além da salvação, que o cristão nunca pode perder, é uma coisa chamada visão. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nunca podemos perder a visão. O que é visão? Não é dom do Espírito Santo, não. Visão, não. Visão, essa visão, que a Bíblia diz, é o alvo, a meta, o objetivo, o caminho que nós vamos traçar. Porque nós, como cristãos, temos um caminho a traçar, temos uma visão. Aqui nós lemos sobre Pedro, né, andando sobre as águas, indo em direção a Jesus. Aqui, nessa parte, por que é que a Bíblia ela foi escrita? Quando a Bíblia ela foi escrita, Deus ele permitiu para que nós tivéssemos ensinamentos através dela. E aqui existe um grande ensinamento sobre a caminhada do servo de Deus, sobre a caminhada do Filho de Deus. Nós, como servos de Deus, temos essa mesma caminhada que Pedro ele precisou fazer. A Bíblia diz que o mar estava bravio, né, uma tempestade se aproximava. Então, os discípulos viram Jesus andando sobre o mar. Alguns deles até se assombraram, né? Pensaram que era um fantasma. E aí, quando viram que era Jesus, Pedro ele lançou um desafio. Ele falou, Senhor, se for o Senhor mesmo, permita que eu ande sobre as águas. Na mesma hora, Jesus disse, vem. E Pedro andou sobre as águas, em direção a Jesus. Quando nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Irmãos, a vida do cristão, ela é uma verdadeira caminhada sobre as águas. Porque a palavra de Deus, ela diz, lá em Romanos, o apóstolo Alex pregou sobre isso na semana passada, que o justo viverá da fé. O cristão, ele não tem como traçar o caminho, seguir a Jesus, sem fé. Para que nós, servos de Deus, filhos de Deus, tenhamos a condição de caminhar nessa vida, precisamos dos milagres do Senhor. A vida do cristão, ela precisa ser seguida de milagres. Porque Pedro andar sobre as águas foi um milagre. Ele não conseguiria andar, no máximo ele conseguiria nadar. E nós, como servos de Deus, precisamos caminhar sobre as águas. E aí que entra a visão. No início, você consegue se lembrar do início da sua caminhada? Quem aí se lembra? Quem já tem aqui mais de 3 anos de evangelho? Você tem mais de 3 anos. Quem tem mais de 5 anos? Quem tem mais de 10? Mais de 10. Agora essa vai ter. Quem tem mais de 20? Já aceitou Jesus com quantos anos, irmão? Amém, graças a Deus. Você consegue se lembrar do início da sua caminhada? Você consegue se lembrar quando você começou? Essa é uma mensagem de reflexão. Você consegue se lembrar, daqui a pouco nós vamos estar ceando. A palavra de Deus ela diz, examine esse homem a si mesmo, reflita. Você consegue se lembrar de quando você iniciou sua caminhada para Jesus? Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quando você começou a andar na igreja, você aquele dia levantou suas mãos e aí começou a caminhar sobre as águas? Porque o início realmente é aquela caminhada sobre as águas, né? Você está cheio de Deus, você acabou de descobrir Jesus, você quer caminhar, você vê milagres, né? A sua caminhada começou. Você se lembra do início? Graças a Deus. Quem aqui se lembra de quando começou a andar para Jesus? Graças a Deus. E aí caminhamos, né? E aí andamos. Qual era a nossa visão? A mesma visão de Pedro. Pedro ele andava e ele só via Jesus, né? Pedro ele andava e ele ia em direção a Jesus. A primeira coisa que Pedro fez
foi atender o chamado, lá no versículo 28. E Jesus disse, vem. Pedro foi. Né? Ele andou em direção a Jesus. Um dia, cada um de nós também atendemos o chamado. Um dia, cada um de nós também começou a andar em direção ao Senhor Jesus, né? Mas, aí é que entra uma coisa muito interessante. Vamos ler aqui o versículo 30. Pedro estava andando sobre o mar. Estava andando em direção ao Senhor Jesus. A Bíblia diz o seguinte, versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Irmãos, Pedro ele começou a andar. Né? A Bíblia fala que ele começou a caminhar. Porém, algo surgiu no coração de Pedro. Foi o medo. E aí ele começou a afundar. Pedro começou a perder a visão. Pedro, ele estava caminhando muito bem sobre as águas, como nós começamos, muito bem. Né? Pedro, ele olhava diretamente para Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. Mesmo a tempestade acontecendo, mesmo o mar estando bravio, mesmo ventando, Pedro conseguia andar em direção a Jesus. E nós, quando começamos a nossa caminhada, né, quando atendemos o chamado, também estávamos andando felizes em direção a Jesus. Aí, passa-se, né, os anos. Né? Tem gente aqui que tem mais de 5, tem gente aqui que tem mais de 10, tem gente aqui que tem mais de 20, né? Tem gente aqui que tem mais de 30 anos do Evangelho. E aí, irmãos, o que tem acontecido, infelizmente, não sei se você já ouviu aquela história do casal. Conta essa história que o casal, né, de namorados, sentaram na praça, aí o rapaz e a moça, quando está namorando, é aquela maravilha, né? Aí vai, compra a pipoquinha na praça. Que jovem aqui que está namorando? Quem é jovem que está namorando aqui? Está namorando? Quem já namorou? Todo mundo, né? Puxa. Não, todo mundo não. As pequenininhas não namoraram, não. Né? E aí, sentou, né, o jovem e a jovem na praça. Aí estava um dia como ontem, viram a lua ontem, como é que estava bonita, né? Estava enorme no céu. Aí a moça olha para a lua, aí fala para o rapaz, bem, cadê a lua? Eu não estou vendo a lua. Aí o rapaz vira para a namorada, né, bem romântico, meu amor, ela se escondeu atrás das nuvens por causa da sua beleza. Ela, suspira, né? Tá bom. Aí passa-se o tempo, vem o noivado, né? Aí sentam novamente na praça. Aí a menina vira novamente pro rapaz, já com um pouquinho mais de convivência. Bem, cadê a lua? Não consigo ver a lua. Aí o rapaz vira, né? Meu amor, eu já te falei. Ela está se escondendo atrás das nuvens porque ela não consegue contemplar a tua beleza. Ela... Aí se casam. Aí vem-se as contas a pagar. Aí vem a convivência. Aí se acorda de manhã, se olha pro lado. Aí eles vão na praça, depois de anos de casado. E sempre. Aí a mulher, né? Já esperando aquele ato romântico do esposo, vira e fala, bem, cadê a lua? O marido suspira fundo. Ô mulher, eu já te falei que ela está atrás da nuvem. Você é cega, surda ou quê? É uma pequena ilustração do que muitas vezes acontece. E, irmãos, não é diferente, muitas vezes, da nossa caminhada com Deus. Pedro, ele estava caminhando. Ele estava indo em direção a Jesus, né? Jesus era o alvo. Ele estava caminhando. Nós, quando aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, começamos a caminhar, caminhávamos muito bem. Estávamos andando sobre as águas. Os problemas não afligiam-nos, né? As dificuldades não eram nada para nós. Irmãos, eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus,
Eu morava em Nilópolis, lá perto daquele muro lá da mata, e a igreja que eu frequentava era lá em Nova Cidade, quase lá em Éden. E eu ia andando, às vezes eu ia de manhã e à noite, ia e voltava andando, problema nenhum para mim, podia estar sol quente, chuva, nada era problema. Quando a gente começou a andar com Jesus, nada é problema, nada é empecilho, horário, calor, tempo, nada. E começamos, e andamos. Mas aí aconteceu uma coisa com Pedro, que nós vemos aqui no versículo 30. Ele começou a olhar para um lado, e ele viu que o mar estava bravo. Ele olhou para o outro e ele viu que os ventos estavam fortes. Quem acompanhou aquela notícia da tsunami que teve lá na Ásia, que matou meia dúzia de gente? Meia dúzia não, foi muito mais de meia dúzia, né? E aí Pedro começou a olhar aquelas ondas enormes e a Bíblia diz que naquele momento Pedro teve medo e começou a afundar. Sabe por que é que Pedro ele começou a afundar? Porque ele perdeu a visão. Ele perdeu o alvo. Ele perdeu o objetivo. Irmãos, infelizmente, muitos de nós temos perdido a visão. Ao longo dos anos, a igreja do Senhor Jesus, ela tem perdido a visão. Ela tem perdido o alvo. Ela tem perdido o olhar principal, que é Jesus. Começamos a andar muito bem, mas no meio dessa caminhada, aconteceu algo. E aí eu quero te... Tá muito calor, irmão? Quem tá com muito calor? Tinha que ter colocado antes, que agora vai tirar a atenção de todo mundo. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. Amém. Refrigério de Deus aí. Amém? O diabo, ele tem uma nova tática contra a igreja de Deus. Tem muita gente aí que anda subestimando o diabo porque pensa que ele é burro, mas ele tem uma nova tática. O diabo ele tem trabalhado com a tática da intimidação, sabia disso? O maior propósito do diabo hoje não é fazer você sair da igreja. O maior propósito do diabo hoje não é fazer você deixar de buscar as coisas de Deus. A maior tática do diabo hoje é fazer você sentir medo. É fazer a igreja de Deus sentir medo. Sabe por quê? Quando nós sentimos medo, nós perdemos a visão. Pedro, ele estava andando muito bem, mas quando ele começou a olhar para um lado, começou a olhar para o outro, ele teve medo. E aí, ele começou a perder a visão, o propósito, o objetivo. E nós, muitas vezes o diabo ele coloca muitas coisas na nossa vida, como filhos de Deus, como servos de Deus, para que nós vamos perder a visão. Para que nós venhamos olhar para um monte de coisa e deixar de olhar para o Senhor Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. Quando Pedro desviou a atenção para Jesus, de Jesus ele afundou. E hoje a tática do diabo é colocar várias coisas na nossa vida para que a gente comece a olhar mais para aquilo do que para Jesus. E aí perder a visão e aí começar a afundar. Existem algumas coisas que o diabo ele tem colocado no meio da igreja para que você, para que eu, para que nós venhamos perder a visão. Pergunta para o seu irmão, você ainda tem a visão do início? Você ainda tem a visão do início? Pergunta para ele, você ainda tem a visão do início? Você ainda anda como você andava no início? Por que muitas pessoas têm perdido a visão, irmãos? Aí eu quero que você abra lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Ouviu um socorro por aí. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, de certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles.
O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Elias era um homem de Deus. Era um homem que tinha sido usado por Deus para fazer grandes coisas. E aqui esse capítulo, ele é um capítulo que ele vem depois em que Elias, ele conseguiu restaurar a adoração a Deus em Israel. Existiam profetas de Baal, pessoas que adoravam outros deuses, e Elias, ele conseguiu, com o poder de Deus, fazer com que aquilo acabasse. Só que existia uma rainha chamada Jezabel que não se agradou daquilo. Ela mandou uma mensagem: ó, fala para Elias que não vai passar de amanhã não, amanhã eu vou mandar alguém para acabar com ele. A Bíblia diz que Elias, ele fugiu. E aí, na sua fuga, ele ficou tão desanimado, tão triste com aquele problema, que ele pediu a Deus a morte. Irmãos, uma das primeiras coisas, e preste muita atenção, amado, não olhe para o ventilador, não olhe para a criança, não ligue para o calor, porque Deus está falando com uma igreja, amém? Irmãos, a primeira coisa que o diabo ele tenta colocar na vida do crente, para que o crente ele perca a visão, para que ele deixe de olhar para Jesus, são problemas e dificuldades. Muitas vezes estamos andando muito bem diante de Deus, estamos caminhando muito bem, aí daqui a pouco o diabo vai lá e lança um problema, lança uma dificuldade. E aí nós começamos a olhar para o problema, começamos a olhar para a dificuldade, começamos a nos preocupar, muitas vezes a nos desesperar. Elias, ele ficou deprimido, ele pediu a Deus a morte por causa daquele problema. E começamos muitas vezes a nos deprimir, começamos muitas vezes a falar: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Como é que eu vou fazer para solucionar essa dificuldade? Isso que eu estou passando. E aí, paramos de olhar para Jesus, paramos de andar sobre as águas e olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, para os problemas e começamos a afundar, começamos a perder a visão. Amados, aprenda uma coisa nessa manhã. Diga para o seu irmão assim: o seu Deus é maior do que os seus problemas. Amém? Se você acredita num Deus vitorioso e poderoso, você tem que crer que Ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Mas muita gente tem deixado de seguir a caminhada, tem deixado de olhar para Jesus, porque tem olhado para os problemas, para as dificuldades. Eu tenho uma má notícia para te dar nessa manhã: você nunca vai deixar de ter problema nessa vida, até que você morra ou até que Jesus venha buscar a igreja dele. Porque Jesus, ele falou: nesse mundo tereis aflições. Esse evangelho falsificado que as pessoas têm vendido aí, dizendo que você, sendo crente, você não vai passar por problema nenhum, é balela, é mentira. Porque o cristão, é por isso que nós passamos por problema, porque o diabo, ele sabe que se ele conseguir colocar um problema muito grande na sua vida, uma dificuldade muito grande, você vai deixar de olhar para Jesus e vai se preocupar só com o problema, e aí já não vai vir mais à igreja, e aí já não vai mais ler a Bíblia, e aí já não vai mais orar, e aí não vai querer saber mais nada de Deus, e aí ele conseguiu te afundar. Aí ele conseguiu te anular por completo. Problemas e dificuldades. Mas, quando nós não olhamos para os problemas, o mar está bravio de um lado, o vento está bravio do outro, mas nós olhamos para Jesus, a Bíblia Sagrada ela diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o segredo. Você quer aprender a detonar qualquer problema, qualquer dificuldade na sua vida? Não olhe para o problema, olhe para Jesus. Olhe para Ele. Pastor Pilar Malafaia estava falando uma coisa muito interessante. Já viu quando você está com um problema no dedo? Pastor Alex, ele tinha um dedo dele que era podre, era verde o dedo dele, não podia nem tocar. E aí, quando você está com um machucado no dedo, a coisa que mais acontece é que todo mundo pisa no teu dedo. Eu vivia pisando no teu dedo. Né? Você está muito bem, o machucado está quase curando, daqui a pouco ele tum, pisa. Né? E aí, às vezes, você está mancando, né? Está doendo aquele machucado, aí você encontra uma pessoa na rua. Aí você começa a conversar, conversa, se distrai, vai andando com a pessoa, conversando. Aí a pessoa vira para você e fala: fulano, você não estava com o dedo machucado, estava mancando? Aí você se lembra: é mesmo, aí começa a mancar de novo. Por quê? Porque enquanto você estava conversando com aquela pessoa, você desviou a tua atenção do machucado e se interessou pelo assunto. A mesma coisa é com os problemas, amados. Não podemos concentrar nossa atenção no problema, porque cada mais atenção que você dá ao problema, cada vez que você fica concentrado ali, a tendência é você ver o problema maior do que ele parece ser.
É você ver a dificuldade maior do que ela parece ser. Mas quando você desvia os seus olhares para a dificuldade, para o problema, e você olha para Jesus, você recebe a vitória. Aí Deus ele tem como realizar um milagre. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Despertar, irmãos. Abra agora em Jó, capítulo 3, versículo 2. Mais uma arma que o diabo usa para fazer o crente perder a visão, para nos desviar o olhar de Jesus e nos fazer afundar. Jó, capítulo 3, versículo 2. Fica antes de Salmos. Só você abrir a sua Bíblia lá no meio em Salmos e folhear um pouquinho antes. Jó, capítulo 3, versículo 2. Faz na página. Tá alto? Ah, desculpa. Não, faz na página. Página? É diferente. É diferente. Ah, você quer para falar alto? Jó, capítulo 3, versículo 2. É porque a página de Bíblia para Bíblia é de fé. Aí se eu falar 6771, até 800 ela viu? Jó, capítulo 3, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus ela diz. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse fui concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-se as trevas e a sombra da morte habite sobre ela nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre os números dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha as pestanas dos olhos da alva. Aí no outro ele fala assim: por que não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Jó aqui ele está fazendo uma lamentação, porque nós sabemos a história de Jó. Jó ele foi um homem que ele sofreu bastante, todos os seus filhos morreram, ele perdeu tudo que ele tinha, ele foi acometido de grandes doenças, e chegou uma hora em que Jó ele estava numa tristeza profunda. Ele estava decepcionado com a vida. Durante um tempo, se você ler o livro de Jó, até com Deus ele se decepcionou. Depois, no final, Deus deu uma grande lição a ele. Mas até com Deus, Jó ele se decepcionou. E seus amigos chegavam para acalentar, ele não queria saber. Ele se afundou. Irmãos, repita comigo. O primeiro ponto que o diabo usa para nos fazer perder a visão são as dificuldades e os problemas. O segundo ponto são as decepções e as tristezas. O diabo ele usa a decepção e a tristeza para nos fazer perder a visão. Porque muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas, tragédias, acontecem coisas, momentos, situações que nos entristecem, que nos deixam tristes, que nos decepcionam. Quem aqui já teve uma grande decepção com uma pessoa? Eu já tive a grande decepção, Pessoa que você considerava, a pessoa às vezes da sua própria família, aquela pessoa que decepcionou, Você não esperava aquilo daquela pessoa, daquele amigo, daquela pessoa que você considerava. Decepções em várias áreas, muitas vezes nós temos. Coisas que acontecem na nossa vida para nos deixar tristes. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Nesse momento, se nós pararmos de olhar para Jesus e olharmos para as decepções, olharmos para as tristezas, aí vem a tristeza. E a tristeza profunda, ela leva à depressão. E a depressão chega a um nível que leva até ao suicídio. A gente vê aí hoje muitas pessoas cometendo suicídio, Às vezes grandes empresários, pessoas de sucesso, aí saem nas colunas dos jornais, fulano comete suicídio. Ou então marido mata a mulher. Por quê? Porque muitas pessoas têm se deixado levar pela tristeza, pela decepção. Fez que nem Jó. Jó estava numa decepção tão profunda, numa tristeza tão profunda, deprimido, que as pessoas chegavam para acalentar Jó, e Jó ele expulsava as pessoas. A pessoa ela chega a um nível tão grande de tristeza e depressão, que ela mesma não quer sair daquilo. Ela não quer melhorar, ela não quer se levantar. A sensação que ela tem, o desejo que ela tem de se afundar cada vez mais, e se encolher num canto e que ninguém a veja, e ela ficar ali. E aí, irmãos, o diabo ele aplaude, ele fala, consegui neutralizar. Fiz ela perder a visão.
Tem muita gente, irmãos, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é a autopiedade. Coitado de mim, como eu sofro, ninguém me ama, ninguém me ajuda, eu sei realmente, Deus esqueceu de mim, como eu sou uma pessoa sofrida. É a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, quando ela começa a sentir pena dela mesma, irmãos, é terrível. Porque o que você for falar para ela, ela não vai aceitar. Você vai chegar e vai contar um problema para ela, ela vai falar assim, esse problema que você está passando, o meu é bem pior. Né? É sempre assim. Né? Meu problema sempre é maior do que o seu problema. Né? Meu problema que eu estou passando é sempre pior do que o seu. Mas cada um sabe. Então o diabo ele tem usado isso, muitas vezes dentro do povo de Deus. Tem crente, irmão, que você não pode passar por ele. Às vezes, irmãos, eu sou craque para fazer isso. Se eu já fiz com você na rua, me desculpa. Às vezes eu estou passando na rua, a pessoa passa do meu lado, eu nem vejo. Eu ando tão desligado, sabe, pensando tantas coisas essa semana então. Aí a pessoa fala, ela nem falou comigo. Aí tem gente que, se isso acontece, já fica deprimido, não vou mais na igreja, porque o irmão não me deu a paz do Senhor, aí já fica triste, já fica chateado. Tem gente que se chateia com cada coisa boba, com cada bobeira. Né? Aquela pessoa que é aquela florzinha de Jesus, você não pode nem tocar nela, que ela já está se desmantelando. E aí o diabo ele brinca com isso, irmãos. Aí ele tira totalmente da visão de Deus. Aí aquela pessoa ela começa a ver tudo negativo, ela começa a falar mal de todo mundo, ninguém para ela presta, e aí acabou, perdeu a visão. O diabo ele tem usado isso, irmãos. De repente você se entristeceu por alguma coisa, você se decepcionou com alguém ou com alguma situação. A Bíblia Sagrada ela tem a solução para você. Ela diz o seguinte, pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, diga graças a Deus. A palavra de Deus ela diz que a nossa tristeza ela não pode se pôr junto com o sol. Nós temos que deixá-la. Você se entristeceu hoje? Você teve uma decepção hoje? Amém, você tem direito de chorar, de ficar triste, mas não permita que isso continue amanhã. Chegou o dia de amanhã, levanta a cabeça e continua andando, olhando para Jesus, porque só através dele nós vamos chegar até o fim. Amém? Amém. Abre aí em Lucas, capítulo 12, versículo 16. Rapidinho, nós já estamos acabando. Lucas, capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. Está lá no Novo Testamento. Você abre lá no Novo Testamento, faça Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo 12, versículo de número 16. Todos acharam? Diz assim, e propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Agora esse versículo bate de frente. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Diga aleluia. Aleluia. Amados, muita gente não quer aceitar esse versículo. Tem gente, irmãos, que tinha que fazer, sabe o quê? Pegar várias páginas do Novo Testamento que Jesus pregou, arrancar e jogar fora, porque não quer aceitar. Ontem eu estava fazendo discipulado na casa de uns irmãos e nós falamos muito sobre prosperidade. E a prosperidade que Deus ele fala na palavra dele não tem nada a ver com essa coisa terrível que tem se ensinado por aí, com essa lama, com esse engodo. Jesus ele conta aqui uma parábola de um homem que ele começou a trabalhar e começou a acumular muitos bens. E aí, enquanto ele trabalhava, ele acumulava muitos bens, ele esqueceu-se de Deus, deixou para lá. E começou a acumular bens. E chegou a um ponto que os celeiros dele já estavam cheios, e aí ele fez um plano. Ele planejou assim, eu vou construir um outro, vou derrubar esse que eu tenho, vou construir um maior e vou estocar mais bens ainda, mais bens. E aí no final da minha vida eu vou relaxar e vou fazer alma. Come, descansa, aproveita das maravilhas, porque eu trabalhei muito nessa vida e agora eu vou aproveitar. E aí Deus ele fala para ele o seguinte, louco,
essa noite mesmo te pedirão a tua alma o que você tem para apresentar. Ele fala aqui, porque aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Porque o reino do Senhor Jesus não é um reino de matéria, não é um reino de bens materiais, mas é um reino espiritual. Irmãos, o terceiro ponto que o diabo ele usa para nos fazer perder a visão, e esse é um dos mais sérios, que ele nos faz para perder a visão, para deixar de olhar para Jesus, é a preocupação com os negócios deste mundo. Temos nos preocupados muito com as coisas desse mundo. Estava comentando com os mesmos irmãos ontem. Quero que uma menina, agora vou fazer uma experiência, quero que uma menina tire aí um fiapo de cabelo, qualquer uma. Quem tem coragem? Qualquer menina que tem coragem de tirar um fiapinho de cabelo aí. Tum! Vai doer. Cadê? Puxa! Ai! Tirou? Ficou careca. Pega aí, mamara, por favor. Irmão, eu vou te mostrar uma coisa. Vai voar. Deixa eu ver se eu peguei. Peguei. Você nem consegue ver. Aqui, ó, um fiapo de cabelo. Irmãos, sabe o que é esse fiapo de cabelo diante de Deus? É a nossa vida. Isso aqui, ó, é a nossa vida. A qualquer momento, ela pode, ó, passar. Existe uma eternidade antes de nós nascermos, e depois que nós morremos vai existir a eternidade. E o que interessa não é o que nós acumulamos aqui ou o que nós vemos aqui, mas o que nós vamos viver lá. Uma mosca, ela vive no máximo um dia e algumas horas. Para a mosca, aquilo foi uma vida. Ela nasceu, cresceu, se reproduziu e morreu. Mas para nós é apenas um dia. É a mesma coisa para Deus. A nossa vida para Deus é como se fosse apenas alguns minutos. Mas muitos servos de Deus têm perdido a visão, têm deixado de olhar para Jesus, têm deixado de se preocupar com as coisas de Deus, porque estão correndo atrás das coisas aí desse mundo, desses negócios. Não que o crente ele tenha que ser um completo alienado. Não. Você tem que estudar sim. Nós temos que estudar. Se nós queremos alcançar alguma coisa melhor, temos que fazer curso sim. Temos que nos inscrever, temos que trabalhar. Porém, não pode ser prioridade na nossa vida. A prioridade na nossa vida tem que ser os negócios do nosso Deus. Porque o Senhor Jesus ele disse o seguinte: não acumuleis tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas acumuleis tesouro no reino dos céus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o seu coração está nas coisas desse mundo, você nunca vai conseguir herdar o reino dos céus. Aí essa palavra ninguém quer ouvir. As pessoas querem ouvir que se eu for para Jesus eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu for para Jesus eu vou ter um carro do ano. Se eu for para Jesus eu vou ter uma mansão e vou ter uma conta bancária bem gordinha. Aí fica se enganando a vida toda e quando morrer, vai para um calor muito pior do que você está se sentindo hoje. O Senhor Jesus, ele declara. E muitas vezes nós temos perdido a visão. Muitas vezes temos nos preocupado com tantas coisas e deixado de nos preocupar com as coisas de Deus. Tem muita gente, eu te garanto. Irmãos, uma vez, Deus ele tocou muito no meu coração. Às vezes a gente trabalha a semana toda. Passa chuva, passa sol. Quem estava trabalhando quando teve a queda da barreira do túnel aí, do túnel Rebouças, né? Cai o túnel, mas você tem que ir de qualquer jeito. Agora, quando é para vir a casa de Deus, se tiver sol eu não vou, se tiver chovendo eu não vou, se tiver frio eu não vou, se tiver calor eu não vou, se tiver ventando eu não vou. Então, não vem nunca, né? Temos nos preocupado muito mais em dar 7 dias da nossa semana para o homem, e quando chega um diazinho só que nós damos para Deus, ainda negligenciamos esse dia. Complicado, né? Muito complicado. Temos nos preocupado em tantas coisas, mas quantas vezes você parou nessa semana para ler a Bíblia? Quantas vezes nós paramos nessa semana para orar, nem que fosse 10 minutinhos com o Pai? Quantas vezes nós paramos nessa semana para saber o que está acontecendo no ministério, para saber procurar o que nós podemos ajudar? Não. Nos preocupamos com os nossos afazeres, nos preocupamos com as coisas materiais. E aí, vamos perdendo a visão. Cada vez mais vamos saindo do caminho. E sem perceber, vamos afundando. E afundando, e afundando. Irmãos, infelizmente, o diabo ele tem lançado tudo isso sobre a nossa vida. Mas nós não precisamos nos preocupar. Sabe por quê? Abra aí em Mateus 6,33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Já estamos chegando no final. Mateus capítulo 6, versículo 33.
6,33? Acho que não é não. Oi? É Mateus 6. 6,33. É isso mesmo? Acertei? Mateus capítulo 6, versículo 33. Lê aí, Mateus 6, 33. O que está escrito? Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Que essa tradução está diferente, né? Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Exatamente o que diz, só que com outras palavras, né? Irmãos, essa é a nossa garantia. Nós, como filhos de Deus, Deus ele tem um compromisso conosco. Ontem eu estava falando com os irmãos o seguinte, algumas pessoas falam assim, porque você tem que correr atrás da bênção, você tem que se sacrificar. Irmãos, Deuteronômio 28 fala o seguinte, e as bênçãos vos alcançarão. O crente ele não tem que correr atrás da bênção, não. Se você tem um compromisso com Deus, as bênçãos é que vão correr atrás de você. Pergunta para o seu irmão, as bênçãos têm corrido atrás de você? Se não tem, a culpa não é de Deus não, tem alguma coisa errada. Amém? Irmãos, e aí vamos voltar lá para aquela cena de Pedro, para nós terminar. Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Jesus. Quando começou a olhar os problemas, as dificuldades, ele começou a afundar. Sabe por que Pedro afundou naquele momento? Não. Sabe por quê? Porque ele estava pesado. E tudo que é pesado afunda. Sabia disso? Pedro estava pesado. Como assim? Muitas vezes nós nos fazemos pesados. Sabe quando? Começamos a olhar para os problemas, começamos a olhar para as dificuldades, começamos a nos entristecer, começamos a nos deprimir, começamos a tomar os negócios desse mundo para nós, e aí começamos a lançar sobre nós um jugo, um peso, e aí vamos afundando. Jesus ele disse o seguinte, lançai sobre mim o vosso jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas muitas vezes nós, ao invés de lançarmos para o Senhor Jesus a nossa vida, as nossas ansiedades, as nossas necessidades, não, temos tomado o problema para nós e temos procurado resolver o problema de nós mesmos. Ao invés de lançarmos a nossa tristeza diante de Deus, temos guardado para nós mesmos e preferido sofrer sozinho. Ao invés de lançarmos a necessidade para o nosso Deus, temos nos procurado fazer das tripas coração para trabalhar cada vez mais, para ter cada vez mais, para conquistar aquilo que queremos. Aí daqui a pouco você tem um infarto e vai para lá no cardiotrauma. Vai para lá no hospital de Ipanema. E só Deus sabe se você vai sair de lá vivo. O Senhor Jesus ele foi bem claro. Mas não, Pedro ele começou a tomar os problemas para ele e começou a afundar. Perdeu a visão. Irmãos, temos perdido a visão. Quando tomamos responsabilidade para nós, começamos a afundar. Começamos a naufragar. Quando paramos de olhar para Jesus, começamos a afundar. E aí, irmãos, concluindo, para que nós não venhamos a afundar, nem perder a visão, precisamos olhar somente para Ele. E mesmo que nós viemos a perder a visão em algum momento da nossa vida, de repente você está aqui ouvindo e está falando, meu Deus, já perdi a visão faz anos, eu queria saber o que eu faço agora. A palavra de Deus ela diz que quando Pedro começou a afundar, ele clamou e falou, Senhor, salva-me! E Jesus na mesma hora estendeu a Pedro e o levantou, amém? Amém. Mesmo que nós venhamos a perder a visão, mesmo que nós venhamos a desviar o nosso olhar, se clamarmos ao Senhor Jesus, Ele está pronto a levantar-nos, Ele está pronto a estender a mão, nos levantarmos, e a Bíblia diz que Pedro foi abraçado com Jesus para o barco. Jesus está preparado, irmãos, Ele anseia a nos dar a mão e nos abraçar e continuarmos essa caminhada com Ele. Amém? Mas precisamos recuperar a visão, olhar para Jesus. A palavra de Deus ela diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Amém? Vira para o seu irmão e pergunta se ainda está dentro da visão. Se está, dá a mão para Jesus. Amém? Vamos ficar de
de pé nesse momento, em nome de Jesus. Guarde a sua palavra no seu coração. Amém? Em nome de Jesus, fique de pé nesse momento. O Alex vai estar passando o seu nome. Queridos, a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 30, no verso 7, 8 e 9, nosso irmão Márcio que achou, diz assim: duas coisas te pedi, não mais negues. Antes que eu morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negues e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Duas coisas ele pede: que eu nem fique rico, que eu nem fique pobre. Apenas a minha necessidade seja suprida, para que quando fique rico, com a minha riqueza não venha dizer: quem é o Senhor? Ou com a minha pobreza posso dizer: por que eu estou passando necessidade? Que nós venhamos a pedir: Senhor, dai-me o pão nosso de cada dia. Amém.